Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal da Inovação. Nesse episódio, nós temos o professor de finanças, Rafael Braga, que vai dar início a uma série de vídeos sobre gestão financeira para startups. Muito obrigado por ter vindo. Olá, André, o prazer é meu, obrigado pelo convite. Espero. Legal. Rafael, qual é a importância desse tema, né? Por que é tão importante para o empreendedor compreender conceitos básicos de gestão financeira? A gente sabe que o empreendedor ele toca o dia a dia da startup, tem que criar, tem que desenvolver produtos, ele tem que fazer o marketing, vendas, né? Cuidar de toda a parte administrativa, burocracia, e também tem que entender de finanças, é isso mesmo? Essa é, para usar um termo do empreendedorismo, é a dor, né, de quase todo empreendedor, né? A gente ouve muito isso, né? Ah, eu tenho que cuidar de tudo. Infelizmente, nesse momento, não tenho tempo para cuidar de finanças. Mas eu acho que a resposta está na sua própria pergunta, André. Boa parte das coisas que você mencionou, né, o desenvolvimento de produto, marketing, vendas, enfim, modelo de negócio, isso, em certa medida, né, são decisões financeiras também, né? São decisões que impactam a gestão financeira de uma corporação. Então, eu sempre falo isso, assim, finanças não é um fim em si mesmo, né? Finanças é um reflexo das decisões corporativas, tá? Sim, se a gente fosse definir de maneira muito macro, né, assim, bem ampla, finanças está relacionado ao uso, né, e à captação de recursos, né, as decisões de investimentos e de financiamento, de maneira bem geral, tá? Então, essas decisões que você mencionou agora, desenvolvimento de produto, né, não deixam de ser uma decisão de investimento, as decisões de gastos com marketing, com vendas, né? E aí é importante, eu queria só fazer deixar claro aqui, André, que as coisas que a gente vai falar aqui ao longo dessa conversa, né, o nosso papo, ele está muito voltado, né, para as decisões financeiras de uma startup, tá? Ainda que os conceitos se apliquem aos negócios de maneira geral, né, inclusive aos pequenos negócios, a gente vai focar aqui no perfil de uma startup. E o que eu quero dizer com isso? Eu estou falando de pequenos negócios, mas pequenos negócios que, em geral, né, operam num ambiente de muita incerteza, né, e aí, em função disso, acabam tendo alta taxa de mortalidade. São empresas que, em geral, têm uma expectativa de crescimento muito grande, em geral, não tem histórico, tá? Então, a gente está falando para esse tipo de público. E agora, especificamente em relação à relevância, a relevância está na própria capacidade de sobrevivência e de crescimento de uma startup, né? Então, eu diria que a probabilidade de uma startup não conseguir sobreviver aos seus primeiros anos de vida, se ela não tiver uma boa gestão financeira, né, aumenta consideravelmente, tá? E não sou só eu que digo isso, né? Qualquer pesquisa causa morte, o nome é horrível, né? Mas é isso mesmo. Qualquer pesquisa que trate da mortalidade de startups deixa claro que, né, dentre os principais motivos estão as questões financeiras, como, por exemplo, falta de caixa, má precificação, má gestão de capital de giro, tá? Ainda que, no final das contas, como eu falei, né, todos os outros motivos que levam à mortalidade, em alguma medida, também levam à falta de caixa, né? Porque, no final das contas, finanças, vai, como eu falei, vai refletir as decisões que você está tomando. Então, quando se diz lá numa pesquisa que uma startup, né, morreu porque não houve demanda para o seu produto, né? Ou uma startup morreu porque foi superada porque, né, seus concorrentes a superaram em alguma medida, né, de alguma forma, isso tudo vai desencadear também numa escassez, né, numa dificuldade de ter caixa para honrar os seus compromissos. Então, Rafael, esse conhecimento básico, né, pelo que você falou, ele é essencial para a perpetuidade da startup, né? Ou seja, é uma ferramenta que auxilia ela a atravessar, inclusive, aquele termo tão famigerado que a gente utiliza no ecossistema, que é o chamado Vale da Morte, né? E que não se refere nem ao deserto da Califórnia e nem à questão bíblica. Não se refere a esses exemplos, mas talvez seja tão ruim quanto, né? Tão sombrio quanto. Então, esse termo, na verdade, ele foi cunhado para determinar um momento, né, da vida das startups onde a taxa de mortalidade é muito alta, né? E aí, por que a taxa de mortalidade é muito alta? Tem relação um pouco com aquelas características que a gente estava falando agora há pouco, que definem, né, o que é uma startup. Então, assim, em geral, uma startup
ela desenvolve, né, lá o seu produto ou serviço, ela normalmente não tem vendas, né, está fazendo um esforço ali, né, de investimentos para desenvolver e para colocar o seu produto no mercado. Então, uma fase onde normalmente há uma necessidade de investimento, um desembolso de caixa, né, muito grande, ou pelo menos grande relativamente, né, ao momento que a startup vive. E, por outro lado, a startup não gera caixa a partir das suas operações para suportar essa necessidade de investimento. Tá? E aí, como existe uma escassez de capital, as startups que não conseguem, né, financiar essa necessidade de investimento nesse período acabam ficando pelo meio do caminho, né? E esse momento aí da vida da startup acaba sendo definido como vale da morte. E aí eu chamo a atenção, né, para a importância, e isso tem a ver também com a sua primeira pergunta, né, de ter uma gestão financeira eficiente, né? E principalmente, André, dentro de gestão financeira, eu gostaria de destacar a importância de você ter um controle, uma gestão de caixa eficiente. E nesse contexto, com a tua experiência aí de ver inúmeras startups, né, durante bastante tempo, quais são os principais erros que os empreendedores cometem? E eu diria que a primeira delas é a gestão financeira, como você falou, cuidar do dia a dia. E aí, quando eu falo cuidar do dia a dia, é ter a capacidade de refletir o seu negócio, né, num planejamento bem feito, né? Então, quando a gente fala, né, de validar modelo de negócio, validar modelo de crescimento, isso vai dar origem a informações sobre expectativa de crescimento, precificação, estrutura de custos, né, que vão dar origem, então, ao seu plano financeiro, uma gestão financeira que vai te permitir um monitoramento. Então, também fazer um planejamento e não monitorar não adianta. Isso, obviamente, vai contribuir para suas decisões de captação, de funding, que é outra área onde finanças é extremamente relevante para um empreendedor, né? Os empreendedores tendem a buscar recursos quando estão com a corda no pescoço, né? Quando realmente não tem mais alternativa. O ideal é que você tenha uma capacidade de fazer uma captação, primeiro, adequada à sua necessidade e no momento adequado também, né? Então, nem sempre, ainda que uma startup tenha muita dificuldade de tomar um crédito, nem sempre a captação via equity é a melhor opção para uma startup, dependendo do momento em que ela esteja, tá? A gente, inclusive, pode falar com mais profundidade sobre isso em algum papo. E a outra é que, para captar, né, uma empresa precisa saber quanto ela vale, né? Então, quanto dinheiro que ela está captando vale. Então, também ter competência para avaliar o seu negócio, para entender o que, né, qual a expectativa de geração de valor. Então, gestão financeira, funding, valuation são as três questões principais. Aí você perguntou, né, quais são os erros que normalmente as empresas mais cometem. Eu vou citar duas aqui, uma referente à gestão financeira e uma referente à parte de funding, de captação. Na gestão financeira, eu acho que o principal erro está relacionado a uma falta de gestão de caixa. Startups, ainda que elas tenham uma gestão financeira incipiente, né, tenham um planejamento financeiro, acompanhem a sua evolução de vendas, acompanhem o resultado que está sendo gerado, o lucro ou prejuízo. Muitas vezes elas fazem isso em detrimento do monitoramento do caixa, que define, né, a sobrevivência ou não de uma empresa, na verdade, a sua capacidade, né, de pagar suas contas, de honrar os seus compromissos. Isso é feito com caixa e não necessariamente com lucro, tá? Então a gente não está dizendo que o lucro não é importante, mas monitorar o caixa é fundamental para a sobrevivência. Em relação ao funding, é o erro em relação à captação, né? Então, um empreendedor, quando capta em momentos inadequados, basicamente o que ele está fazendo é entregando um percentual maior do seu negócio do que ele poderia estar oferecendo se ele estivesse captando de maneira adequada. Nesse sentido, exatamente o que você falou, que você ressalta isso muito nas suas palestras. É dizer que a empresa ela pode ter um faturamento fantástico, ela pode ter um lucro fantástico e quebrar. É isso mesmo? Pode, né? Não é incomum, principalmente no caso de startups, empresas que estão passando por um período de crescimento, né, mais acelerado. É comum que exista, né? Eu ia falar que pode acontecer, mas na verdade é comum que exista um descasamento, né, entre o fato contábil, né, e a geração de caixa, né, e o impacto no caixa, né? Principalmente nos momentos de crescimento, onde há uma demanda de investimento muito grande, e se há esse descasamento entre resultado e caixa, então, a startup ela está investindo para comprar crescimento, né, para suportar seu crescimento, está despendendo muito caixa, e, eventualmente o resultado desse caixa ainda não, o resultado, né, desse crescimento ainda não retornou para o caixa da empresa.
E aí, André, assim, trazendo para a realidade da startup, eu acho que isso está muito associado também à dificuldade, né, que os empreendedores, as startups têm em geral, de diferenciarem uma validação de modelo de negócio e uma validação de modelo de crescimento. Então, há a impressão de que quando o modelo de negócio está validado, né, ou seja, quando há demanda por seu produto, numa escala muito pequena, ainda que você tenha verificado ali se a geração de valor, né, que o seu cliente está te entregando supera o seu custo de aquisição, né, você acha que legal, está bacana, validei o modelo, agora vou investir para crescer. O problema é que, né, validar modelo de crescimento de negócio, validar modelo de crescimento são coisas extremamente distintas, né? Então, um negócio pode estar validado, pode ter demanda, pode ter vantagens competitivas em relação aos concorrentes, mas pode ter desafios diferentes em relação ao ganho de escala, que eventualmente demandem investimentos adicionais que não estavam previstos quando você está pensando, né, numa escala menor. Então, isso acaba gerando também esse desafio, né, ou aumentando o desafio que as empresas têm para monitorarem, né, ou para entenderem a diferença entre geração de lucro, né, e geração de caixa. E no próximo episódio você vai estressar mais a resposta a essa última pergunta, né, e abordar outras questões. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, André. Acho que tem muito papo aí para a gente desdobrar, né, derivado desse papo inicial. Estou ansioso aí para os próximos encontros. Bom, e você que assistiu esse vídeo, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe e comente. Até a próxima.